Em Cidade Ocidental, o gerente de posto foi levado para a delegacia por causa do preço da gasolina. E você vai ver ainda. Senado aprova projeto que pretende aumentar o número de cidades do entorno. Advogado é flagrado tentando entrar com celulares no presídio de Formosa. Lei de maus tratos a animais fica mais severa no DF. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Tá difícil achar um lugar para abastecer aqui em Lusiânia. Em pelo menos 6 postos já não tem mais combustível. E em Cidade Ocidental, o preço da gasolina virou caso de polícia. Postos fechados e uma verdadeira caça aos combustíveis em Lusiânia. 4, 5 postos. Fora os que estão com cone, né? Que já são, acho que uns 10 postos. Em pelo menos 6 postos, a gasolina e o álcool acabaram já nas primeiras horas da manhã. E durante a tarde, apenas 2 postos ainda tinham os combustíveis. A fila estava de sumir de vista. Teve gente que chegou no posto empurrando o veículo e quando finalmente pensou que ia abastecer, já havia acabado. Eu moro pertinho aqui, vou encostar na garagem lá e seja o que Deus quiser. E quem conseguiu, depois de tanta espera, abastecer, teve ainda que encarar os preços, que foram lá nas alturas. Aqui, o litro da gasolina hoje estava custando R$ 5,19. Tem que abastecer, tem que pagar quem tem que andar, né? Não tem jeito. Aqui em Cidade Ocidental, o gerente de um posto de combustíveis foi denunciado e trazido para a delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,99. Se for comprovado preço abusivo, a empresa pode responder por crimes contra a economia popular. E depois de prestar depoimento, o gerente do posto foi liberado. Teve alta hoje à tarde do Hospital de Urgências de Goiânia, Edmar Machado de Melo Júnior. Ele sobreviveu ao acidente de ontem na GO 020, que matou 3 pessoas. A principal suspeita da polícia é de que o motorista do carro estava participando de um racha. A polícia vai investigar se o carro, que aparece no vídeo a mais de 200 km por hora, é o mesmo dessa outra imagem das câmeras da GO 020, em alta velocidade, minutos antes do acidente que matou 3 jovens. O motorista Guilherme Santos, de 28 anos, Eduardo Mendes, de 30 e Rafael Godoy, de 23 anos. Edmar Machado de Melo Júnior, também de 23 anos, sobreviveu. Esse vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz ainda dentro do carro, que tinha acabado de capotar, usando o telefone. A polícia vai investigar também se o carro teve a potência do motor adulterada. Nesta postagem, o motorista Guilherme Santos contava sobre as alterações que tinha feito no veículo. No mínimo aumentou em mais de 50% essa potência e esquecem que existem outros itens como sistema de suspensão, sistema de frenagem, e se você altera só a potência e não dá importância a esses outros elementos, com certeza pode causar uma tragédia. E olha só o que aconteceu no presídio de Formosa ontem à noite. Um advogado tentou entrar na unidade com vários celulares e outros objetos. Olha só onde tudo estava escondido. De acordo com a diretoria do presídio, o advogado foi flagrado durante a revista. Ele teria dito aos agentes que precisava entrar rapidamente na unidade para entregar 2 rodos e 2 vassouras para o cliente dele. Mas durante a revista, os agentes desmontaram os rodos e vassouras e notaram que haviam objetos escondidos dentro das bases. Foram apreendidos 4 celulares, 6 relógios celulares, 3 carregadores, 3 fones de ouvido, além de outros objetos. O advogado foi levado para a primeira delegacia de Formosa. Foi feito um termo circunstanciado de ocorrência e depois de ouvido, ele foi liberado. E, de acordo com esse promotor, situações como essa mostram a fragilidade dos presídios do Estado. Os presídios estaduais são os chamados presídios de segurança máxima do Estado de Goiás. São aqueles presídios destinados a abrigar presos faccionados. E esses presídios no Estado de Goiás não contam nem mesmo com bloqueador de celular, não contam com body scan, ou seja, a facilidade para ingresso de celular é absoluta. Isso permite com que essas facções continuem a organizar
organizar o seu tráfico de drogas, organizar o seu roubo de cargas e veículos, organizar os seus homicídios, e o Estado continua a tratar essa questão com o mesmo amadorismo de sempre. O Presídio Estadual de Formosa foi inaugurado este ano, no dia 9 de fevereiro. O advogado vai responder o processo em liberdade. A defesa disse que ele é inocente, que ele estava simplesmente entregando uma encomenda e não sabia o que tinha dentro do pacote. Disse ainda que ele vai aguardar a audiência preliminar. Por nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que a vistoria já é feita com a esteira de raio-x. Já o scanner corporal deve entrar em funcionamento em 60 dias. E a gente volta a falar sobre a paralisação dos caminhoneiros. Agora, vamos mostrar os reflexos em Brasília. Movimento apenas de caminhões pequenos na central de abastecimento de Brasília. Poucas carretas pararam no estacionamento da Ceasa com mercadoria de fora do DF. O movimento caiu pela metade hoje e os preços de alguns alimentos dispararam. A caixa de tomate era vendida em média a R$ 50. Em algumas bancas passou para R$ 150. E a batata inglesa aumentou de R$ 110 para R$ 180. Tudo isso no intervalo de 3 dias. Cerca de 75% dos produtos que entram na Ceasa de Brasília vêm de outras unidades da federação. Como são produtos que vêm de fora, dificilmente elas vão conseguir escapar de ter subida de preço, porque o Distrito Federal é muito dependente de produtos de outras regiões do país. Hoje é o dia de venda para o atacado e muitos donos de supermercados e restaurantes levaram um susto na hora de comprar mercadorias. O Osmar desistiu de alguns produtos. Substituir por uma outra coisa, usar a criatividade, porque realmente não tem condições do mercado absorver isso. O cliente não tem como absorver, a gente não tem como repassar. Nesse 4º dia de bloqueio nas rodovias, já é possível ver a falta de alguns alimentos nas distribuidoras. Nessa, por exemplo, não tem mais mamão e nem melão. O reflexo está aqui, olha só, o estacionamento vazio, sem caminhões, e essas barracas que deveriam revender os alimentos da distribuidora nem foram armadas hoje. O dono da distribuidora conta que está com 4 caminhões carregados com melão e mamão parados na estrada. Está se perdendo tudo, chegar aqui não vale mais nada não, não vai servir para consumo. Segundo a FEComércio, o DF não vive um desabastecimento. Por isso, não há justificativa para cobrar preços abusivos. Ela tem sempre recomendado aos sindicatos não aproveitar e manter a linha normal de atuação, quer dizer, não prejudicar o consumidor. O presidente do Sindicato dos Supermercados disse que não há reflexo nas prateleiras porque os empresários têm estoque e que, por enquanto, o consumidor não precisa se preocupar. Não deve haver uma corrida para a busca de alimentos. O supermercado tem mercadoria para abastecer hoje, amanhã e depois. E é evidente que se essa situação continuar, aí sim nós teremos problemas de ruptura de produtos. E a gente segue acompanhando os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. O Senado aprovou essa semana a inclusão de mais 12 cidades na região que compõe o entorno de Brasília. Agora o projeto segue para a sanção presidencial. Hoje o entorno de Brasília é composto por 21 cidades. Caso o presidente da República sancione essa lei, 12 municípios, sendo 10 de Goiás e 2 de Minas Gerais, vão passar a fazer parte. Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João da Aliança, Simolândia, Vila Oprício, Arinos, Minas Gerais, Cabeceira Grande, Minas Gerais. A ideia é aumentar a região do RID, que é a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, para que a União possa expandir as ações sobre toda essa região. E hoje a gente entrou no 4º dia de paralisação dos caminhoneiros e muitas pessoas apoiam o movimento, tanto que foram montados pontos de apoio às margens das rodovias. Em Formosa, o ponto de apoio foi montado às margens da GO 430. Voluntários que apoiam o movimento dos caminhoneiros montaram uma barraca para distribuir pães, biscoitos, milho cozido, água e refrigerante. Em Lusiânia, o ponto de distribuição foi montado às margens da BR-040.
O grupo de voluntários tem arrecadado todo tipo de alimento e preparado refeições para distribuir para os caminhoneiros. E olha só, um projeto de lei aprovado em Brasília agora prevê punições mais severas para quem for flagrado maltratando animais domésticos ou silvestres. Para a Luna não falta carinho e proteção. Ela recebe da Maiara todo o cuidado e amor. Se você decidiu ter um animalzinho de estimação, você tem que saber a sua responsabilidade com ele também. Não pode deixar ele largado, sem cuidados. É uma vida que está nas suas mãos, né? Mas nem todos os bichinhos têm essa sorte. Vira e mexe aparece um caso de maus tratos. Este ano foram 41 ocorrências no DF entre janeiro e março, quase o dobro do ano passado. Em janeiro, uma mulher foi flagrada jogando um cachorro num bueiro. No mesmo mês, nossa equipe encontrou este cavalo com várias marcas de ferro quente no pescoço e os tendões afetados por causa da ferradura. Em março, 2 homens enterraram um cachorro vivo no Guará. O filhote foi socorrido, mas não resistiu. Eles foram levados à delegacia, mas logo liberados. Agora, a punição em casos de maus tratos animais ficou mais severa. Uma nova lei determina algumas mudanças, a começar pela multa em caso de flagrante. Antes, o valor máximo era de R$ 2.200, agora pode chegar a R$ 38.000. E depois do processo ser julgado, fica em até R$ 1 milhão. Se a pessoa fizer de novo, a multa é dobrada. E estabelecimentos também podem ser punidos, com interdição e até cancelamento da licença ambiental. A lei, que foi publicada hoje no Diário Oficial e já está valendo, explica que isso vale para qualquer animal doméstico ou silvestre. Também deixa mais claro o que são maus tratos. Não apenas machucados físicos, mas também abandono, falta de higiene, de proteção, privação de descanso ou ações que causem danos psicológicos. Para esta veterinária e voluntária da ONG Proânima, a nova lei foi uma vitória. A lei também fala sobre essa questão de privação de alimento, de água, de espaço. Então a gente vê muitos animais que ficam aprisionados em corrente. Esse dano emocional e psicológico, ele é, às vezes, para a vida inteira do animal. Para a gente reverter isso é muito difícil. Por isso que falar também sobre a saúde mental e do que a gente causa nesses bichinhos foi bem importante. Outro ponto da lei é a proibição de animais de qualquer espécie em apresentações de circos ou similares aqui no DF. Só reforçando então, quem for flagrado maltratando animais silvestres ou domésticos pode pagar uma multa de até R$ 38.000. E depois do processo julgado pode ficar em até R$ 1 milhão, mas isso lá em Brasília. J2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.